morning. Ok, hoje nós vamos trabalhar, okay, o assunto Simple Past, ok? Na aula passada nós trabalhamos o assunto Simple Past, mas com verbos irregulares, né? Hoje nós vamos trabalhar Simple Past com verbos irregulares, ok? Então, eu vou voltar aqui na aula, né? Conceito de Simple Past. Eu estou usando o mesmo conceito da aula passada, né? Então, Simple Past e Irregular Verbs, ok? Vamos trabalhar o Simple Past com Irregular Verbs, né? Que são os verbos irregulares. Então, to talk about actions in the past, we can use some expressions of time. Né? Diz o seguinte: para falar sobre ações no passado, nós podemos usar algumas expressões de tempo, tá? Então, quando nós vamos falar sobre ações, né, que aconteceram, né, sobre ações no passado, nós podemos usar essas expressões aqui, ó, de tempo, tá? Essas expressões de tempo, né, que se referem ao passado, elas podem ficar no início da frase, né, ou no final da frase, ok? No início da oração ou no final da oração, tá? Então, todas essas expressões aqui, né, são as expressões de tempo, né, do Simple Past, né, são expressões que se referem ao passado, ok? São essas aqui, ó. Yesterday, last night, last week, last month, last year, last Saturday, etc. Ok? Então, você já conhece, né? O dia da semana em inglês, né? De segunda a domingo, né? Saturday, só usei com o dia da semana. então, ó, last night, noite passada, né? Last week, na semana passada. Last month, no mês passado. Last year, no ano passado. E last Saturday, no sábado passado, né? E etc. Ok? Então, essas expressões aqui nós podemos usá-las, né, no Simple Past, tá? Ok? Porque todas essas expressões aqui, como eu traduzi agora há pouco em português para vocês, elas, né, se referem ao passado, ok? Outras expressões que nós podemos usar no Simple Past com verbos irregulares, né? Que é when I was a child, né? When I was a child, quando eu era criança. Outro exemplo, a few days ago, né? A few days ago, né? Alguns dias atrás, né? Há poucos dias atrás. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. 1 month ago, há um mês atrás. 5 years ago, né? Há 5 anos atrás, ok? Então, essas também são expressões, né, que se refere ao passado, né, que nós podemos usar na estrutura do Simple Past. Tanto faz ser com verbos regulares ou irregulares, ok? Vamos aqui um exemplo, né? Nosso assunto na sala de hoje vai ser Simple Past com verbos irregulares, né? Da aula passada foi com verbos regulares. Então vamos lá o exemplo com verbo irregular. I went to Japan 1 year ago. I went to Japan 1 year ago. Tá? Então, eu fui ao Japão um ano atrás, né? Eu fui ao Japão há um ano atrás, ok? Então, eu usei aqui, ó, sujeito, o verbo, né? O verbo no passado, né? Um verbo irregular, que é o passado do verbo irregular, né? Por quê? Porque os verbos irregulares, ao usarmos eles no Simple Past na forma afirmativa, ele, né, obrigatoriamente vai ter que terminar com ED, né? Agora, quando o verbo é irregular, para se usar ele na forma afirmativa no Simple Past, ele não termina com ED, né? Ok? Então, I went to Japan 1 year ago. Então, went é o passado, é o Simple Past do verbo to go, né? O verbo to go que é ir, né? Então, to go é um verbo irregular. Por quê? Porque o Simple Past dele não vai terminar com ET, ó.
O radical não é usado no simple past com verbos irregulares. O radical do verbo no infinitivo não é usado. A gente usa ou da palavra, né, para se referir ao simple past, né? Então, o simple past de to go é went, né? Então, retomando, I went to Japan 1 year ago. Usei uma expressão de tempo aqui, ó, né? 1 year ago. Só tirei o S porque o one é singular, né? Então, I went to Japan 1 year ago. Eu fui ao Japão há 1 ano atrás, ok? Vejamos aqui agora a estrutura do simple past na forma interrogativa, né? Simple past em interrogative form, né? Então, forma interrogativa. Então, a estrutura da forma interrogativa, né, do simple past, ok? Com verbos irregulares é essa aqui, ó. Que é um exemplo bem simples, tá? Então, did, né, mais subject, mais infinitive form sem to, né? Ok? Então, a estrutura do simple past com os verbos regulares, né, vai ser o seguinte: vai ser o auxiliar did, né, did, mais o sujeito. Esse sujeito pode ser um pronome pessoal do caso reto ou um substantivo, né? Aqui. Mais adiante vem o verbo infinitivo na forma infinitiva sem to. Did mais sujeito mais infinitivo sem to. Vamos a um exemplo aqui com o verbo to eat, né? To eat, todo mundo conhece, né? Que to eat é comer, né? Comer em inglês é to eat, né? Então, quando a gente conjuga o verbo aqui, né? Na forma interrogativa do simple past, a gente elimina o to, né? E escreve o verbo no infinitivo depois do sujeito. Então, aqui, ó. Did you eat chicken for dinner yesterday? Né? Did you eat chicken for dinner yesterday? Né? Que essa pergunta aqui, ó, essa forma interrogativa, ela é chamada de yes or no question. Na aula passada eu expliquei para vocês o que é yes or no question, né? No vídeo aula da aula anterior eu expliquei isso aqui. Estou reexplicando, né? Como ênfase, né? Como fosse uma revisão. Então, por que é yes or no question? Porque a oração começou com did, tá? Quando ela começa com did, né, vai ser um yes or no question, né? E por que é yes or no question? Porque a resposta vai ser com yes ou com no, né? Por que é usado yes or no question? Porque quem vai responder a pergunta, ele pode responder uma resposta afirmativa ou negativa, né? Vou repetir. Did you eat chicken for dinner yesterday? Né? É a pergunta. Faltou interrogação aqui, mas é uma pergunta. Vem aqui tem uma interrogação, ok? Depois de yesterday. Então, análise, ó. Verbo auxiliar did, mais sujeito, mais verbo no infinitivo sem to, ó. Aqui está o verbo isolado, to eat, né? Quando eu conjugo, eu tiro o to, né, do verbo. Então, ó. Did you eat? Então, did, mais sujeito, mais verbo no infinitivo sem to. Esse chicken for dinner yesterday é o complemento, tá? Como eu falei também para vocês, nas frases, né, interrogativas, né, às vezes a gente pode usar um complemento, né, na pergunta. Aqui não tem complemento. Aqui no modelo aqui, né, da interrogative form, eu só estou explicando aqui, só botei o auxiliar did, né, do simple past, ou sujeito mais o infinitivo sem to, né. Aí aqui eu usei complemento, ok? Então vejamos. Did you eat chicken for dinner yesterday? Aí a resposta pode ser yes ou no, tá? Mais adiante eu vou explicar como responder, né, na forma afirmativa e negativa. Agora vejamos um exemplo aqui, outra forma interrogativa, né? Vamos lá. Where did you go last night? Where did you go last night? Outro exemplo de uma forma interrogativa, né? Com um verbo irregular. Como eu falei, to go, né? To go é um verbo irregular, tá? O passado dele é o went. Eu falei anteriormente no exemplo, né? Então, aqui já não é mais uma yes or no question. O que vem a ser? Uma W8 question. O que é W8 question? W8 questions é quando vem palavras interrogativas que começam com WH. O exemplo com where aqui, ó. Where, né? Esse where
está se referindo a lugar, ok? Where did you go last night? Vai ser chamada W8 question. Por quê? Porque na resposta não vai começar nem com yes nem com no. Na resposta você vai dizer, vai informar o lugar que a pessoa perguntou, né? Por exemplo, where did you go last night? Aí eu vou responder, I went to São Luís last night, né? I went to São Luís last night. Então, a minha resposta não começou nem com yes nem com no. Apesar da resposta ser afirmativa, ela não exigiu o uso do yes, tá? Por quê? Porque eu tenho um W8 question bem no início da oração, antes do did, tá? Ok? Então, a diferença de yes no question para W8 question é a seguinte, é que na interrogativa do yes no question começa com auxiliar did, né? Vem auxiliar did, o sujeito e o verbo no infinitivo sem to. Já a W8 question vem um pronome interrogativo, né? Logo após ele vem o did, o sujeito e o verbo no infinitivo sem to, tá? Então essa aqui é a estrutura do W8 question, né? De perguntas, desculpa. Então essa aqui é a estrutura da yes no question e essa aqui é a estrutura da W8 question, né? Agora vamos para o simple past afirmative form. Então, a forma afirmativa começa com o sujeito, ok? Subject, né? Depois vem o irregular verb no simple past, tá? Então, essa aqui é a forma afirmativa no simple past, tá? Então, essa é a estrutura. Então, é sujeito mais verbo irregular no passado. O passado, né? Irregular. Aqui, ó, tá? Subject implies irregular verb no simple past. Esse subject pode ser, né, esse sujeito pode ser um pronome pessoal do caso reto ou um substantivo, né? Ok? Então vejamos aqui um exemplo com o verbo to leave, né? To leave, que é o verbo deixar, né? To leave, o simple past dele vem a ser left, né? Então escutem e repitam em casa aí, ó. To leave, left. To leave, left, né? Então vejamos um exemplo aqui da forma afirmativa. She left the book on the table. She left the book on the table, né? Se aqui é o verbo deixar, né? E o verbo left é o passado de to leave, então é o simple past de to leave, né? Como ficaria a tradução, né? Todos sabem, eu tenho certeza que vocês sabem. Ó. She left the book on the table. Ela deixou o livro sobre a mesa, né? Detalhe, como eu havia explicado na aula passada, né, que o simple past, os verbos irregulares, quando estão no simple past, né, a forma do simple past dele, né, esse verbo aqui, ó, ele só vai ficar no simple past assim quando for na forma afirmativa, entenderam? Somente na forma afirmativa que você vai usar, né, o verbo, né, no simple past. Quando for interrogativa e negativa, né, ó, na interrogativa o verbo fica no infinitivo, ó, né, sem to, ó, infinitivo sem to, né? E na negativa também, na negativa vai ficar, né, no infinitivo sem to, com o auxílio do verbo didn't, né? Mas vai ficar para uma próxima aula a forma negativa. Então, to leave, left, né? She left the book on the table. Ela deixou o livro sobre a mesa. Explicando novamente, o verbo vai ficar no simple past, né? Somente nas frases afirmativas, ok? Simple past irregular verbs. Okay, the irregular verbs have their own formation for the simple past inflections. This formation bears no resemblance to the infinitive of the verb as with regular verbs, né? Então, os verbos irregulares têm sua própria formação para as flexões no simple past. Essa formação não tem nenhuma relação ao infinitivo do verbo, né, dos verbos regulares, né, como os verbos regulares. Ou seja, a formação do simple past dos verbos irregulares, né, ele vai ter outra palavra. Não vai se poder usar o radical, né, do infinitivo, né? Você vai usar outra palavra, né, para formar o simple past, né? Vejamos o exemplo aqui, ó. To go, o radical é go, né?
Então a gente usou outra palavra para fazer o simple past. To go é infinitivo e o went é o simple past do to go. Entenderam? Então o radical vai mudando todinho, né? Vai sendo alterado. O verbo do que está no infinitivo vai sendo alterado aqui, ó, no simple past. Ó. To go, went. To get, got, né? Vocês estão vendo? Então, quando é um verbo regular, a gente só acrescenta ED, né? Geralmente é ED, de acordo com a regra. Por exemplo, o verbo to watch, né? Assistir. O passado é watched, né? Só acrescentei o ED ao verbo, né? O verbo to like, liked, né? To study, tiro o Y, acrescento o I no lugar do Y, depois ED. Então, to study, studied. Esse vem a ser um verbo regular, né? Porque terminou com ED. E o radical dele não mudou, né? Então, já no simple past com verbos regulares, vai ter outra palavrinha, né? Que vai ser usada para o simple past, né? Então, vai muda totalmente o radical do infinitivo, né? Então, quando o verbo irregular for para o infinitivo, né? Ele vai perder sua forma, né? Do infinitivo. A forma infinitivo não vai ser usada no simple past, vai ser outra palavra, né? Ó, went, temos W-E-N-T, né? Não é a mesma palavra do infinitivo, é bem diferente. Então vou ler aqui e vocês vão repetir, ok? Ó, to go, went. To get, got. To sing, sang. To break, broke. To bring, brought. To think, thought. To build, built. To buy, bought. To choose, chose. To cut, cut. To cost, cost. To drink, drank. Detalhe, observação. Se eu falou, professor, se eu disse que quando eu transformo o verbo regular em simple past, né, ele vai mudar o radical dele, né? Eu falei que ia mudar, realmente muda. Mas quando chega, ó, tem alguns verbos, como to cut e cost, ele usa o mesmo infinitivo para formar o simple past, né? Não acrescenta ED, mas se usa a mesma forma do infinitivo, né, para formar o simple past. Nem acontece com to cut, né? E to cost. To cut, cut. To cost, cost. Mesmo acontece com o verbo to put, né? O verbo pôr, né? P-U-T. To put, né? P-U-T. O passado dele, o simple past dele também vai ser put, né? Vai ser igual ao infinitivo, ok? Outro exemplo aqui agora, vamos lá com to drink, né? To drink, drank. Mudou o radical, né? Mudou o radical. Então, to drink, drank. É outro simple past irregular. Né? Então, vocês vão ler o infinitivo e ler o simple past também do verbo, tá? Para aprender a pronúncia. Então, o verbo to go, vocês sabem o significado, né? Que é ir. To get é conseguir, obter, né? Conseguir ou obter. To sing, né? Cantar. To break, quebrar. To bring, trazer. To think, pensar, achar, né? Sentir de impressão. To build, construir. To build a house, né? Construir uma casa. Outro exemplo. To buy, comprar. To buy a car, né? Comprar um carro. To choose é escolher, né? To cut, cortar. To cost, custar em relação a preço, né? To drink, beber. To drink é beber, tá? Então, to drink, drank, né? Então essa lista aqui da esquerda são verbos irregulares, né? No infinitivo, e à direita são a forma do simple past, né? Dos verbos irregulares, ok? Então, os verbos irregulares, né, o simple past deles não termina com ED, né? Ele vai ter outra palavrinha, né, para formar o simple past, que vai ser diferente do radical. Mas to cut e to cost, eu vou usar a mesma palavra do infinitivo para formar, né, o simple past irregular, né? Ó, to cut, cut, to cost, cost, né? Agora vamos affirmative form. Forma afirmativa. Answer the yes or no questions with short answer. Ok? Então, agora eu vou explicar para vocês como responder a pergunta com yes or no question, né? With short answer. Então, respondendo a yes or no question com resposta curta. Eu já expliquei para vocês o que é short answer, né? Na aula anterior
todo mundo que assistiu a aula, né, disse que entendeu, né, e respondeu o exercício corretamente, ok? Vejamos o exemplo aqui, ó. Did you buy a car last week? Did you buy a car last week? Né? Então, você comprou um carro na semana passada, né? Na semana passada. Yes, I did, né? Então, estou respondendo uma yes or no question, né? Então, yes na forma afirmativa. Nós estamos trabalhando somente a forma afirmativa, tá? Então, yes, I did. Na short answer, a gente vai usar o que? O yes, o sujeito e o did, tá? Detalhe, uma vez explicado, o did na forma interrogativa, né? Ele não tem tradução na yes or no question. Tanto faz ser na yes or no question como na with question, ele não tem tradução na interrogativa, tá? Por quê? Porque ele vai ter o valor do simple past. Ele vai dizer que o verbo no infinitivo sem to vai estar no simple past, tá? Ele só vai dizer, auxiliar o verbo principal, né, no infinitivo, tá? Sem to, ok? Dizer que ele vai estar no simple past. Na pergunta ele não tem tradução, mas quando eu trago ele para short answer, o did vai ter tradução. Que tradução é essa? Vai ser a tradução do verbo principal da pergunta, ok? Exemplo, yes I did. Sim, eu comprei, né? Uma resposta short answer, resposta curta, né? Então, o did, né? O auxiliar did no simple past, ele não tem tradução na interrogativa. Mas quando eu uso ele na short answer, né? Na resposta curta, ele vai ter tradução, né? A tradução do verbo principal no infinitivo, né? Então, você comprou um carro na semana passada? Yes, I did. Sim, eu comprei. Ok? Então, o did é auxiliando o buy, né? Quer dizer que ele vai estar no simple past e aqui na short answer está a tradução do verbo buy, né? Que é comprar. Então, yes, I did. Sim, eu comprei. Ok? Agora, long answer, né? Que é a resposta longa. Vejamos aqui o exemplo. Did he drink coffee for breakfast? Did he drink coffee for breakfast? Did he drink coffee for breakfast? Então, ele bebeu café no café da manhã, né? Por exemplo, é outra yes or no question, né? Por quê? Porque a resposta pode ser com yes ou com no. Mas nós estamos trabalhando só as formas afirmativas, então todas as respostas vão ser afirmativas, né? Com yes. Então, novamente, o did aqui na interrogativa, ele não tem tradução. Por quê? Porque ele vai estar só auxiliando o verbo, né, no infinitivo sem to. Detalhe, o verbo no infinitivo sem to na pergunta, né, ele é chamado de verbo principal, viu? Ok? Esse did aqui é chamado de verbo auxiliar. Por quê? Porque ele tem a função de auxiliar o verbo principal, né? Dizendo que o verbo principal vai estar no simple past, ok? Então vamos lá. Então, ele bebeu café no café da manhã. Aí a resposta da long answer, né? Que é a resposta longa. Yes, he drank coffee for breakfast. Yes, he drank coffee for breakfast. Detalhe. Na resposta com short answer, na resposta afirmativa, eu uso o sujeito, né, e o did, né? Na resposta curta. Na longa, eu vou usar o yes, o sujeito, o verbo principal no simple past e o complemento. Entenderam a diferença? Na long answer afirmativa, a gente não usa o did. O did é usado na interrogativa e na short answer, né? E na resposta curta, tá? Que é uma resposta longa, ó, long answer. É na long answer que você vai usar o verbo, né, no passado, ó, tá? O verbo irregular no passado, no simple past, ok? Ó. Aqui no simple past, na forma afirmativa, o verbo não fica mais no infinitivo, tá? Sem to, ele já fica no simple past, ok? Então, yes, he drank coffee for breakfast. Quer dizer, sim, ele bebeu café no café da manhã. Entenderam? Que é bem diferente disso aqui, ó. Yes, I did, né? Quer dizer, sim, eu comprei. E como ficaria a short answer dessa pergunta? Ficaria assim, ó. Yes, he did, né? Que seria, sim, ele bebeu, né? Seria a resposta curta, a short answer. Então, ok, thanks for watching the video. God may bless you. Então, até a nossa live, ok? Lá vamos tirar as dúvidas sobre esse conteúdo, ok? E frisar mais e dar mais ênfase às explicações, ok? Bye, bye.